Graça e paz, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa transmissão nesse domingo já de culto semipresencial, aonde a gente vai receber as pessoas aqui e também em casa através da transmissão. É muito importante você separar um momento para isso. Então, desliga a televisão, junta a família inteira, você que está em casa, senta ao redor do celular, da TV, no caso a sua TV for Smart, e assiste o culto participando, levantando a mão na hora que tem que levantar, abrindo a Bíblia junto, participando de toda a atividade da igreja dessa forma. Amém? Vamos orar e consagrar esse momento ao Senhor. Jesus, a gente consagra a Ti esse momento. A gente invoca a Tua presença nesse lugar, em cada casa. E eu quero pedir, Jesus, vem, que seja especial, Pai, essa noite. Que seja uma noite de renovo, de vida. Uma noite, Pai, que o nosso interior vai transbordar da Tua palavra. Fala com a gente, Jesus. Fala a cada coração quebrantado e contrito. Esteja presente, Pai. Deus ama aquele que não tem resistência, aquele que deixa o fluir do Espírito Santo conduzir a vida dele, a adoração dele. E hoje a gente vai deixar esse fogo arder no nosso coração, amém? Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Não vou parar, gastarei minha vida. Larará, 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 larará. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Aleluia, amém. Graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Vou explicar aqui, a gente vai ter culto daqui a pouco, ao vivo. Então prepara o teu coração aí para a gente receber a palavra, amém? Som. Amém, gente. Nós temos vivido um tempo maravilhoso de consagração, onde nós temos nos aproximado do Senhor nesse período de avivamento, nesse período de clamor, que nós temos nos preparado, embasado a gente na palavra, na unção do Espírito Santo, para a gente receber esse avivamento que Deus tem para derramar sobre a gente, amém? Em um avivamento muito peculiar. Nós temos visto um movimento da igreja. Hoje cedo a gente estava recebendo a palavra lá em casa da conferência que nós estávamos acompanhando, e foi incrível. O Ângelo, que é meu professor na escola Convergência, ele estava falando sobre o odre e o vinho, que o vinho é o conteúdo e o odre é a estrutura. É como se Deus estivesse estruturando a gente para derramar algo novo, algo diferente daquilo que a igreja tem vivido nesses dias. E nós temos provado de um movimento de Deus. Deus tem movimentado as coisas para um novo período. Então talvez você tenha ouvido uma mensagem super parecida com a que eu preguei aqui já, ou em algum outro ambiente, algum outro lugar, e você vai perceber então que Deus tem movimentado corações.
gente tem conversado com gente do mundo inteiro, com o João, com o pessoal do Brasil inteiro, com a Aline lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, sei que vocês estão acompanhando aí. É incrível a forma que Deus tem trabalhado, e sem um chamamento externo. É algo que Ele tem trabalhado no nosso interior, e Ele tem aproximado pessoas com o mesmo desejo de Deus, de aprender dEle, de ser um instrumento dEle nesses dias, para essa geração. Então eu acredito que o Senhor está movendo o nosso coração para isso. E a gente vai encerrar quarta-feira a nossa série Avivamento, fechando um ciclo onde a gente ministrou o período inteiro de lockdown sobre avivamento. Todo domingo e quarta-feira nós ministramos sobre isso. E agora, a partir de domingo que vem, nós vamos ministrar uma nova série, que vai ser o Sumário Cristão, onde a gente vai começar a ministrar sobre princípios elementares da fé, sobre coisas simples, porque muitas vezes nós queremos aprofundar em coisas complexas, em coisas difíceis, e Deus quer estabelecer para nós um momento diferente, um momento onde a gente vai embasar com princípios espirituais a nossa vida, E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de João. Amém? É importante vocês participarem, abrirem a Bíblia junto, orarem juntos também. Capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 33, que fala assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou para eles o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não acreditaram. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E é esta a vontade do Pai, o qual me enviou, e que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vir ao Filho e nele crer, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque ele falou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então comentavam entre si: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como que pode ele dizer que desceu do céu? Por essa razão, Jesus assim lhe respondeu: não murmurem entre vocês. Ninguém pode me reconhecer a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, acaba vindo a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. O verso 47 fala assim: em verdade te digo e asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e estão mortos. Esse é o pão que desce do céu, e todo aquele que come dele não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém que come desse pão vai viver para sempre. E o pão que eu vou dar para a vida eterna a esse mundo é a minha carne. Houve então uma grande discussão entre os judeus. Eles esbravejavam: como pode esse homem falar que vai dar de comer para nós a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se vocês comerem da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
vocês não têm vida dentro de vós. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois assim a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. E aí nós vamos ler agora a partir do versículo 63, que fala assim: é o Espírito quem dá vida, a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Entretanto, existem alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se o Pai não tiver concedido isso. Daquele momento em diante, muitos dos discípulos recuaram e não mais andavam com ele. Muita gente foi embora. Então Jesus falou para os 12 o seguinte: e vocês? Para onde que vocês vão? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: eu não escolhi vocês 12, todavia um dentre vós é um diabo. E ele falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Esse, ainda que fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus, ministra a nossa vida, fala a cada coração, Pai, quebranta, e que a sua palavra seja vida para eles. Revela o coração daqueles que precisam dessa revelação e que o Senhor escolheu, revela-se para eles, Pai, conforme a tua vontade. Eu peço que eu seja um instrumento para isso, que o Senhor me use e que a palavra que sair da minha boca não seja minha, seja sua, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Cara, é incrível o discurso de Jesus, como ele é opositor à mensagem moderna, né? Cara, eu vejo nesse texto, em diversos outros, Jesus pregando e ele falando coisas que, por exemplo, para um marqueteiro seria terrível. Ele estava falando contra a própria imagem dele. Ele chega em determinados discípulos e fala o seguinte: olha, os pardais têm os seus ninhos, os lobos os covis. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A propaganda da igreja talvez seja: venha para cá porque você vai ter uma casa nova. De Jesus vem para cá porque nem lugar para dormir eu tenho. Você tem uma vida enorme, melhor para obter em mim, para obter em Jesus, na igreja, na sua frequência diante da igreja, na sua entrega de oferta. A dele é aquele que perder a sua vida vai encontrar a sua vida. A gente vê uma oposição de Jesus à mensagem farisaica da época e religiosa de hoje. A mensagem é a mesma desde aqueles tempos e ela ainda confronta determinada classe religiosa. Jesus ele começa a explicar em uma das passagens e me parece que o entendimento de algumas pessoas estava bloqueado. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava pregando, ou entendiam, mas o coração estava endurecido para conceber tamanha revelação que ele estava dando para aqueles discípulos e para aquele povo que estava ouvindo. É incrível você pensar que as pessoas existiam pessoas que seguiam Jesus a fim de criticá-lo, que seguiam Jesus a fim de confrontá-lo por conta da sua mensagem. E quando a mensagem era dura, essas pessoas entre si se conversavam, faziam motins, tentavam derrubar o nosso Senhor, ou então tinham que ir embora, levando o maior número de pessoas possível. É incrível nós vermos a postura de Jesus diante disso, porque ele poderia ficar chateado e falar: ué, eu estou pregando aqui, tem gente que está ouvindo e que não está aceitando Jesus. Deus, será que é a minha mensagem que não está adequada? Ele nunca adequou a mensagem ao estilo de vida do povo. Na verdade, a mensagem de Jesus, ela era considerada uma contracultura. Enquanto o povo caminhava para um rumo, Jesus pregava e ensinava os discípulos a ir por outro rumo. Eles seguiam mestres prósperos, pessoas bem-sucedidas. Esse era o desejo deles seguirem essas pessoas.
E aí Jesus, ele faz uma mensagem de contracultura, falando: olha, eu não tenho nada. Vocês não vão me seguir pelo que eu posso dar a vocês. Vocês vão me seguir porque o Pai revelou a vocês quem eu sou. Vocês não vão me seguir porque eu vou dar casa, ou carro, ou a vida de vocês vai melhorar por andar comigo. Na verdade não vai, porque vocês vão morrer como mártires. Mas a minha mensagem para vocês é: o Pai vai revelar ao coração de vocês aqueles que Ele quer salvar. Cara, essa mensagem era muito forte. Ela era pesada, por quê? Porque não eram todos que estavam preparados para receber uma mensagem tão incisiva daquela forma. Então a igreja de Jesus começou a esvaziar. Ele começou a pregar e a galera começou a ir embora, discípulos que andavam com ele. E aqui a gente está falando de um período pós-Sermão do Monte. Então no Sermão do Monte ele senta e ele ministra para o povo se achega a ele para ser discipulado por ele. Ele escolhe 12 para estar mais perto, mas uma multidão seguia Jesus. E dessa multidão começou a ir todo mundo embora. Por quê? Porque não ouviam o que eles queriam. Porque a mensagem não era de acordo com o Deus do ventre deles. Porque eles queriam que Jesus falasse o que eles queriam ouvir. E essa é uma característica que não é de Jesus. É uma característica de um falso mestre. A palavra fala lá em Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias, o povo levantaria para si falsos mestres. O povo iria escolher a mensagem que o mestre ia levar, de acordo com o Deus do seu próprio ventre. Ah, pastor, cara, a gente está precisando de prosperidade, vamos ministrar de segunda prosperidade. Ah, pastor, nós estamos precisando de libertação, vamos começar a pregar a libertação. E a gente se atenta à voz do povo e não à voz de Deus. Gente, a voz do povo gritou Barrabás. A voz de Deus, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser praticada, ainda que ela venha de encontro com o nosso ego, ainda que ela confronte o nosso interior. E eu quero trazer uma palavra aqui para vocês hoje. Essa palavra aqui, ela falou muito forte comigo, porque a nossa geração, ela não consegue lidar com confronto, ela não consegue lidar com uma opinião diferente. A nossa geração é uma geração que é cercada do que ela concorda. E eu vou te dizer o porquê e como que nasce isso. Nasce porque, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu estava assistindo esses dias O Dilema das Redes, o Maris que me passou o nome do documentário. E é engraçado porque eu tive uma percepção sobre esse documentário, que é o seguinte, cara, você entrou na rede social, eles começam a te investigar, entre aspas, verificando o seu perfil, o tipo de produto que você gosta, o lado político que você escolheu, que você adotou. Ele começa a captar todas essas informações. E aí ele começa a te dar material, ele começa a te dar conteúdo de acordo com aquilo que você gosta. E você nunca vai abrir lá seu Instagram e vai receber no Instagram, por exemplo, uma mensagem de alguém que é opositor a você. Você nunca vai receber no seu Facebook, é muito raro isso acontecer, uma indicação de amigo que tem uma diferença religiosa do que a sua. É muito difícil isso acontecer, porque o algoritmo ele calcula e ele começa a pegar pessoas no mesmo perfil que você e ele começa a te indicar, você não sabe lidar com a diferença. E aí a gente vê hoje um oposto, uma oposição enorme, extrema para a direita e extrema para a esquerda, aonde as pessoas se degladiam, porque elas não sabem lidar com a diferença. Pais e filhos rompendo o relacionamento, porque não sabem lidar com a diferença. Não sabe olhar para um cara que pensa ou que vota em uma pessoa diferente dele. Então a gente começou a criar conglomerados ou pessoas parecidas começam a se reunir. E elas não conseguem lidar com a diferença. Nesse aspecto, dentro da religião, nós nos tornamos muito mais frágeis. Nunca houve uma onda tão grande de pessoas cristãs com depressão, síndrome do pânico,
com crise de identidade, brigando. Nunca houve uma demanda tão grande de pessoas saindo das suas igrejas. Sabe por quê? Porque a gente não suporta aquilo que a gente não concorda. É óbvio, tem um tempero aí. A gente não pode aceitar tudo e permanecer num lugar onde vai nos destruir. Aonde aquilo que eu não concordo, na verdade, é a palavra de Deus. Ou aliás, aquilo que eu não concordo está pautado em uma régua chamada palavra de Deus. Aí eu olho para a palavra, não está ali, aí eu tenho o direito de, por causa da Bíblia, não concordar e sair de determinado lugar. Mas mesmo que eu faça isso, cara, eu continuo me relacionando com as pessoas. Você quer ver se a sua igreja te ama? Sai de lá. Aí você vai ver. Nunca mais vão te ligar, nunca mais vão olhar para a tua cara. Por quê? Porque agora você discorda dele, e agora você é oposição e inimigo dele. A gente não sabe lidar com isso. E naquele tempo a mensagem, ela tinha o mesmo poder. Jesus prega e aquelas pessoas recebem a palavra, ao passo que o coração delas, religioso, bloqueado para o que Jesus estava falando, apesar deles entenderem, eles não aceitavam. É inconcebível para a religião a mensagem de Jesus. É inconcebível, ela não é comum. Ela é difícil de se engolir. E nesse texto aqui, principalmente, porque ele fala o seguinte: o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Ele estava falando sobre o sacrifício dele na cruz. Ele estava falando sobre aquilo que foi dito para Deus, para Adão, Eva e a serpente. Ele estava falando: olha, eu sou o filho que no processo vai ferir a serpente e será ferido também. Cara, eles não entendiam de forma alguma, o coração estava fechado. A religião bloqueou o coração para a mensagem de Jesus. Se tem um lugar que Jesus não ia ser bem-vindo, era dentro de uma igreja religiosa. Se tem um lugar onde Jesus não seria bem-vindo, seria na casa de um religioso. Eles odeiam a mensagem de Jesus. E eu quero colocar 3 pontos da mensagem de Jesus que a religião odeia. 3 pontos que incomoda diretamente as pessoas religiosas. A primeira é a mensagem da graça. Cara, a graça ofende. A graça, ela vai dizer para você o seguinte: você vai ficar ofendido, tá? A graça, ela vai falar para você o seguinte: você vai entrar lado a lado nos céus, na Nova Jerusalém, na presença de Deus, do lado de prostitutas, travestis e pessoas que toda a sociedade apontou. Do lado. Ah, mas eu sou tão incrível, eu sou tão bonzinho. Pois é. Deus escolheu salvar isso. A graça, ela não vem porque você é bom em algo. Na verdade, ela vem por conta do tamanho do teu pecado. Ele não veio para o justo, ou para aquele que se diz justo, ele veio para o doente. Cara, a mensagem que a gente enxerga na palavra é ele indo na casa de Zaqueu, gente. É ele chamando Mateus, cobrador de impostos. É ele andando com gente que ninguém queria andar. Mas a graça, ela tem o poder de chamar e de aperfeiçoar. Ela chama, e lá em Tito vai dizer que ela aperfeiçoa. Então alguém bom, não é alguém bom e por ser bom é chamado. É alguém bom e por ser bom, a graça de Deus está sobre ele. Aliás, a graça de Deus está sobre ele, por isso ele é bom. Spurgeon falava o seguinte: tudo que há de ruim em mim é eu, sou eu mesmo. André Borges da Silva. Tudo que há de bom em mim é Deus, é a graça dele. Porque naturalmente o meu coração, por conta dessa carne aqui, que vai morrer e que vai padecer, ela ainda tem desejos carnais. Mas aqui dentro de mim tem algo chamado graça de Deus, que anseia por Deus de dia e de noite, e que a cada tropeço anseia ainda mais por Deus e pela perfeição da graça dele sobre nós. Perfeito a gente vai ser só no dia da glorificação. Aí o nosso corpo vai ser não só incapaz de pecar, mas ele também vai produzir santidade.
Então, quando a gente percebe esse ambiente, aonde a graça de Deus é uma ofensa, a gente percebe que Jesus está sendo retirado da mensagem, porque a mensagem da cruz é necessariamente a mensagem da graça. Eu gosto de um texto em Judas, no verso 4, que fala assim, Judas escrevendo para uma igreja que ele plantou. Ele fala assim: irmãos, de maneira sorrateira se infiltraram no meio de vocês e começaram a substituir a graça de Deus por libertinagem. Cara, tiraram a graça de Deus e começaram a colocar algumas coisas no lugar dela. Você é louco falar que é de graça? Se chega alguém aqui e fala assim: como que eu faço para ser salvo? É a graça de Deus. Se Ele te atraiu, Ele te salvou. Mas o que eu preciso fazer? Nada. Desfruta. Fecha os olhos e desfruta. Não, mas eu não tenho que consertar isso e consertar aquilo. Não, deixa a graça de Deus fazer. Não coloca a mão nisso. É uma ofensa. Vão falar pra gente o quê? O pastor André negocia com pecadores. E aqueles que doem no bolso vão odiar mais ainda. Porque não se trata do que você pode entregar para Ele, mas do sacrifício que Ele fez na cruz por você. E esse é o escândalo da cruz. Porque a gente quer participar de alguma forma. Tá bom, Deus, o Senhor morreu por mim na cruz, eu quero aperfeiçoar a minha salvação, eu quero ser mais salvo que o meu irmão, sei lá. Era tão triste quando eu não tinha consciência disso. Sabe por quê? Porque em uma semana eu estava salvo, porque eu falava: uau, jejuei essa semana, fiz tudo certo, paguei o meu dízimo, está tudo bem. Jesus volta essa semana, porque se o Senhor voltar essa semana eu sou salvo. Aí semana que vem eu pequei. Mano, eu fico imaginando o anjo que escreve o nome no livro da vida, né? Ele escreve e apaga toda semana. Em cada pecado que eu cometo, ele apaga. Em cada vez que eu oro, ele escreve de novo. Eu digo que aí é salvação por sorte, não é nem por graça nem por obras. Porque se der a sorte de estar bem na semana que Jesus voltar, amém, aí você vai. Agora você deu o azar de ter pecado bem na hora, né? Tropicou, sei lá, ficou nervoso no trânsito, ele voltou, acabou para você, riscou o nome do livro da vida. Mas sabe o que é incrível? E Jesus falou nesse texto que a gente leu: eu conheço aqueles que o Pai me deu, e dos que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Quando o nome está escrito no livro da vida, gente, é de uma vez por todas. Mas sabe o que é lindo disso? Salmo 139, versículo 16. Quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe, Ele tinha escrito não só o seu nome, mas todos os seus dias no livro dele, cada um deles pré-determinado. Você é salvo desde quando? Desde a fundação do mundo. Você acordou, você nasceu salvo, cara. Salvo pelo sangue de Jesus e condenado na tua carne. Mas não faz sentido, vamos parar para pensar. Se eu fosse bom e por isso cheguei até Jesus, eu não teria necessidade de um Salvador. Ele veio para aquele que precisa de um Salvador. Você que está aqui hoje e você que está em casa, você precisa de um Salvador? Então graças a Deus por isso, porque Ele veio por você. Por você que não consegue, Ele veio por você. Que chora porque tropeça, Ele veio por você. Por você que fala: não, vou ficar bem, e tropeça, Ele veio por você. Ele veio por você que dobra o seu joelho e fala: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu faço. Ele veio para aqueles que clamam: Deus, eu não posso me salvar, porque tudo que eu faço é condenável. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, a mensagem da graça, ela parece uma abertura para negociação com pecadores, mas na verdade ela é a mensagem de Cristo. Era o que falavam dele quando ele foi para a casa de Zaqueu, é o que falavam dele quando ele chamou Mateus. Esse cara se assenta com pecadores, ele não sabe quem está lavando o pé dele, é uma meretriz. Ele veio para aquele que precisa de um Salvador. Se você acha que você é forte o suficiente para se salvar, você não precisa de um Salvador. A religião, ela vai dizer que você consegue. Cara, isso que é triste. Ela vai dizer que você, por meio de referenciais, tá? Ela vai dizer: alguém consegue isso, você também vai conseguir.
Eu vou te dar um livro de moralidade aqui, segue os passos que estão aqui, porque você vai conseguir. E você vai conseguir se salvar. E Jesus te dá uma forcinha para você conseguir. Não, Ele não é a forcinha para eu conseguir ser salvo. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Salvador. Ele é tudo, Ele me tirou das garras da morte. Essa mensagem é uma ofensa, gente. A mensagem da graça. A segunda é a mensagem da promessa. E a gente é avivado quando a gente entende elas, tá? Tem a ver com avivamento, porque avivamento, ele vai vir quando a gente entender a graça. Cara, a graça ela é tão perfeita nesse aspecto, que a gente tenta produzir avivamento e não consegue. Por quê? Porque não é por esforço produtivo. Ninguém produz um avivamento, gente. É Deus. Quando Ele quer, Ele vem e faz. É isso. E essa é a graça dele. E aí a gente vai entrar na mensagem da promessa. Uma outra ofensa para a religião é você falar o seguinte: cara, tudo que está na Bíblia fala de Jesus. E ele tentava explicar isso para os caras, porque no texto que a gente leu, ele estava explicando que ele era um maná que desceu do céu, que ele desceu dos céus lá no Êxodo, e que ele foi a comida para aquele povo. Só que era uma comida para alimentar o físico, que agora era um apontamento, uma tipificação do Filho de Deus que desceria do céu, e que seria alimento para um povo, e salvação para um povo. Só que quando ele começou a falar isso, o cara falou: viajou. Jesus é filho de Maria e de José, cara. Ele é filho desses dois, a gente viu ele está falando que desceu do céu, está maluco? Porque a religião não concebe a mensagem de que Jesus está contido em toda a palavra, e que tudo é dele, é para ele, gira em torno dele, é para a glória dele. Cara, é assustador o que eu vou te falar, mas é real. O compromisso maior de Deus e de Jesus não é com a gente, é com a glória dele. Ele restaura a gente para a glória dele, porque a glória dele é o que mais vale para ele no universo. Você pode falar: ué, mas isso daí é egocentrismo. Não, ele é Deus, gente. Aí a gente fala: não, o centro da Bíblia é o homem. Não, não é o homem, é a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Cara, Jesus estava em Gênesis, Jesus estava em Êxodo, Jesus estava em Levítico, Jesus estava em Deuteronômio, em Números, Jesus estava contido em Josué. E toda a palavra vai contar o discorrer de como Deus preserva Jesus por meio de uma promessa primeiro, até que Ele veio para a terra. E aí Ele dá mais uma promessa, Ele fala: Ele vai voltar. E tudo que acontece hoje na nossa vida gira em torno de uma coisa só: a volta dele. Assim como a gente olha para a Escritura e fala: uau, Jesus está contido aqui. Na nossa vida de hoje, na nossa vida de agora, como igreja, está contido um mistério de Deus, porque nós vivemos em prol da presença dEle. Hoje ainda parcial, mas podemos provar futuramente a presença literal de Jesus. Cara, e vai ser lindo, hein? É uma mensagem ofensiva, né? Dentro da nossa visão de escatologia, a gente fala assim: o céu vem para a terra. Cara, isso é uma loucura, é uma ofensa. Jesus vai restaurar todas as coisas. Seria fácil, gente, Ele destruir tudo aqui e a gente ir morar num outro lugar. Mas sabe o que Ele faz? Ou qual é a promessa dele? Ele fala: eu vou restaurar tudo, da pulga e da célula que o homem não consegue ver, até o sol, até a justiça, até o homem, até o animal. Ele vai restaurar todas as coisas. Por quê? Porque Ele está vindo. Venha o teu reino, não é vamos ao teu reino. Que mensagem escandalosa é essa, pastor? E a última, eu já tirei algumas pessoas daqui por causa dessa mensagem, tá? Dessa última. A gente leu João 6, e a gente viu Jesus falando algo muito sério ali. Que quem não recebia a mensagem de Jesus, era porque na verdade, o Pai não tinha revelado para esse sobre Jesus. Gente, você está conseguindo entender isso?
A palavra fala assim, que Jesus fala assim: só consegue aceitar a minha mensagem aquele que o Pai revela quem eu sou. João 6, se não me engano, 54. Só consegue receber essa mensagem aquele que o Pai revela quem eu sou. E ele falava isso na frente de um monte de gente. E a palavra é incrível, porque ela fala assim: ele sabia os que o Pai tinha dado para ele. Ficou 12 de 120. 12. E um era traidor ainda, hein? Ficou 12 de 120. E aí Jesus faz a pergunta mais emblemática da palavra, né? Ele fala: e vocês não vão embora? E aí Pedro, acredito que com os olhos cheios d'água, porque a mensagem foi paulada aquela. Ele olha para Jesus e fala assim: para quem que a gente vai, Jesus? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Percebe uma coisa aqui. Eu amo a música do Morada, para onde eu irei, tá? Mas não é o que Pedro fala. Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Não é um lugar, é Ele. Por isso que você que está na tua casa, você pode receber a palavra, sabe? Porque não é um lugar. Aqui é a igreja, o lugar que a gente se reúne, né? O prédio que a gente escolheu para se reunir. Mas aonde tem um adorador, ali está a presença dEle. Aonde tem um coração quebrantado e contrito, ali está a presença dEle. Cara, a religião odeia essa mensagem. Ela resiste a essa mensagem, mas ela resiste porque ela tem o coração bloqueado para ela. Bem-aventurado você que recebeu essa mensagem e que ardeu no teu coração. A mensagem da graça, por exemplo, ela atinge dois públicos, né? Os orgulhosos e os contritos. O orgulhoso vai dizer: não, essa mensagem está errada, eu não preciso disso, vou dar minhas ofertas, vou fazer caridade, está tudo certo, e faço minhas orações à noite, e está tudo certo, isso é um escândalo. Mas para um contrito é a minha chance, é a chance que eu estava esperando, porque eu fiz tudo errado, e Ele está me dando uma outra chance para fazer tudo certo. Eu não tenho força, agora Ele vai comigo, e Ele vai de mãos dadas comigo, para eu conseguir ser aquilo que Ele quer nesse momento. Bem-aventurado você que recebeu essa mensagem, e que ela ardeu no teu coração, e que você falou: uau, é a minha chance, é a minha chance, o meu coração está quebrantado, e é a minha chance. Que essa mensagem fique dentro de nós, porque só tem um caminho para o avivamento, é o arrependimento. E não é um arrependimento do pecado que a gente faz, tá? Olha, entende isso daqui direito. Talvez você vá dizer que eu vou falar assim: não, eu não tenho que me arrepender do pecado que eu faço. Não, você precisa se arrepender também. Mas o pecado que você comete, ele é reincidente. Você continua cometendo ele dia após dia. Sabe por quê? Porque você não tratou a causa dele. Quando João gritava: arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus, ele não estava falando: para de, sei lá, né? Eu ia falar uma besteira aqui enorme. Jesus. Para de apertar a teta da sua mina. Para de fumar maconha de noite. Corte isso daí. É nada, pode deixar. Não dá. Para de fazer isso. Aí o cara já fala: ai, Senhor, eu quero parar de fazer. No outro dia está fazendo. Por quê? Porque não tratou a causa, gente. Aí a gente começa. Eu sempre dou esse exemplo aqui porque ele é muito real, e eu vou falar dele até ele entrar na tua cabeça. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: toda febre, ela tem uma infecção. Não tem como você ter febre sem ter infecção nenhuma. Então a febre tem uma infecção, e você pode tomar antitérmico e a febre passar. Mas se você não tratar a infecção, o que vai acontecer com a febre? Ela vai voltar. Porque você está tratando o efeito e não a causa. Cara, o que você faz é só efeito. É efeito. É efeito de um ser pecaminoso. Lá dentro tem Adão vivo ainda. Você não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, o que um pecador faz? Pecado. O pecador faz pecado. Agora, o que alguém que tem o Espírito Santo faz? Ele faz algo que se assemelha ao que Cristo fazia.
Então o que Ele quer fazer? Ele quer te fazer se arrepender, não do que você faz, mas de quem você é. Ele quer mudar quem você é. Ele quer que você nasça de novo, agora do Espírito e das águas. Ele quer que você nasça de novo, Ele quer mudar a tua identidade. A sua matriz antes era adâmica, por isso produz pecado, mas agora a tua matriz é Cristo, e você veio dele. E o que você faz? Você faz o que se assemelha a Ele, de glória em glória até que Ele venha. A gente está quase encerrando, quarta-feira a gente vai ministrar o último dia da série Avivamento, e a gente já vai começar outra série, Sumário Cristão, e a gente já vai começar a trabalhar isso no nosso coração, porque mesmo que a gente não tenha vivido o avivamento na plenitude aqui, que é o avivamento que Ele tem para nós, enviarmos para as nações, que é o avivamento que Ele tem para nós, para nos enviar para as nações, para trazer a palavra de Deus para a nossa vida, mesmo que a gente não tenha vivido isso, nós aprendemos sobre isso, e agora a gente vai fundamentar ainda mais, com uma ansiedade no nosso coração boa, para aquilo que é a vinda dEle, para aquilo que é o que Ele tem para nós. Cara, a gente estava ouvindo um pessoal falando sobre a igreja do Brasil e a nova forma da igreja, né? O caminho que a igreja tem trilhado, que Deus tem saído das grandes instituições com movimentos muito semelhantes aos movimentos avivalistas do século passado. No Brasil nunca aconteceu um avivamento assim, um avivamento de pessoas que querem se parecer com Jesus, de pessoas que estão engajadas com a sua vida espiritual, e esse é o avivamento que Deus tem para a nossa nação, e eu acredito que a gente faz parte disso, amém? A gente é um grãozinho de areia no meio dos outros grãos de areia, amém? Jesus, obrigado por essa palavra, por cada um que ouviu. Eu peço que o Senhor ministre cada coração, que aqueles que são salvos recebam essa palavra com alegria, Pai, com alegria porque ela é uma chance, com alegria porque ela é a nossa chance, a chance de fazer tudo com o Senhor do lado, Pai. E tem misericórdia dos que têm o coração duro, Pai, daqueles que não conseguem, não têm a consciência de que são tão pecadores quanto qualquer um, que acham que a moralidade ou a sabedoria elevam alguém ao ponto da salvação. É uma pena, Pai. Eu peço que a Tua graça irresistível alcance cada um desses, quebrando as muralhas como uma enxurrada de águas vivas, destruindo as muralhas que impedem essas pessoas de entender a Tua palavra, Pai. Aqueles que estão presos na religião, na qual, Pai, a graça nunca foi mencionada a eles, nunca mencionaram a graça, Pai, substituíram ela pela libertinagem. Essas pessoas são pobres, porque vivem se esforçando e nunca conseguem absolutamente nada, porque não é pela força do braço, mas pelo Teu Espírito, Pai. Eu oro, Senhor, para que os Pedros, os discípulos de verdade se levantem, para dizerem para onde nós iremos, Senhor. Se só Tu tens palavras de vida eterna, nós vamos estar aonde está a Tua presença, Jesus. E enquanto a Tua presença estiver queimando aqui, nós vamos estar aqui, Pai, porque nós desejamos ela. Fala a cada coração, Pai, que a mensagem que ofende a religião, ela levante aquele que tem o coração contrito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Do meu lado direito aqui tem um QR Code. Você pode contribuir por aqui. E eu quero pedir a sua ajuda hoje. Eu preciso da sua ajuda para a gente conseguir administrar isso daqui. E a gente tem vivido dias muito difíceis. Nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Pelo contrário, sempre pagamos com antecedência as nossas contas e tudo mais. E agora com essa retomada, mesmo que seja com 25% da presença, do presencial na igreja, nós ainda vamos continuar com muita dificuldade nas arrecadações para pagamento das nossas contas e atendimento das pessoas que precisam. Então você que pode, entregue aí no QR Code. A gente tem o nosso Pix,
que a gente posta no grupo da igreja, e lá você pode também entregar com alegria, amém? Não deixa de contribuir, e aí você me auxilia aqui a continuarmos com o nosso trabalho, amém? Deus abençoe você e a tua família, tamo junto, até quarta-feira. Foi?